de Lucas. Lucas, no capítulo 19. É uma leitura bem conhecida, uma passagem bem conhecida, mas a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Então Deus falou comigo por intermédio dessa palavra, eu tenho certeza que Ele vai falar com você também. 19 do capítulo 1 ao 10, que vai dizer assim: o tema é Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E Jesus disse-lhe: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Somente até aí os irmãos podem se aceitar. Nós estamos diante de um texto, de uma palavra, e se nós perguntássemos, aos nossos filhos, às nossas crianças que têm hábito de vir à igreja, eles saberiam contar a história de Zaqueu. Mas essa noite, assim como o Senhor, Ele falou comigo em outros momentos, de uma forma diferente, por intermédio dessa palavra, eu creio que Ele preparou esse dia, Ele preparou essa noite para falar também com você. Nós vimos na passagem que Jesus ele ia passar por ali, e nós sabemos nas histórias bíblicas que quando Jesus ia passar, se juntava uma grande multidão, porque eles queriam ver Jesus. Dentre a multidão tinham aqueles que tinham realmente o desejo de ver Jesus, de receber Jesus. Mas dentre a multidão também tinham aqueles que iam apenas por curiosidade, para saber quem era. Eu já ouvi falar tanto deste homem, eu quero ver de perto. Porque é assim com a nossa natureza humana, nós somos curiosos. Quando fala de alguma coisa diferente, automaticamente nós queremos ver, nós queremos saber. E ali tinha Zaqueu, que ouviu falar de Jesus, que ele fazia muitos milagres. E ali estava na multidão, eu creio, a Bíblia não vai falar, mas lendo o texto, interpretando a nossa natureza humana, porque os nossos antepassados naquela época, eles eram homens iguais a nós. E nós tínhamos ali os curiosos, nós tínhamos aqueles que estavam ali só por força do hábito. Quantas vezes nós viemos onde Jesus está simplesmente por força do hábito? Quantas vezes vir à igreja para nós se tornou uma ação rotineira? Não, hoje eu tenho que ir, eu preciso de ir. Quantas vezes, eu falo eu mesma, às vezes até na correria do dia a dia nós até falamos: hoje tem culto. Porque nós estamos esquecendo quem é que nós vamos viver aqui neste lugar. Muitas vezes nós estamos esquecendo quem é que nós vamos encontrar. E ali na multidão tinham aqueles que queriam de fato ver Jesus. E Zaqueu era uma dessas pessoas. A Bíblia vai relatar que Zaqueu ele tinha baixa estatura. Zaqueu era o chefe dos publicanos. E Zaqueu era rico. Se nós olhássemos hoje para os nossos dias, na nossa sociedade, talvez Zaqueu ele teria privilégios ali, Talvez ele estaria no primeiro lugar da fila. Talvez ele pensaria assim: não, eu tenho que chegar mais perto de Jesus, porque eu sou rico, eu tenho status. Enquanto todos esses outros talvez não tenham, eu tenho que estar perto. Mas a primeira lição que eu aprendi aqui é que Jesus ele não faz acepção das pessoas. Jesus, Ele me ama tanto quanto ama você. Jesus, Ele me ama tanto quanto Ele ama o assassino. Jesus me ama tanto quanto Ele ama a prostituta, o ladrão, qualquer pecador. Porque na palavra dele está escrito que quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele não morreu para nós que estamos aqui dentro da igreja. Ele não morreu para aqueles que são santos, se consideram santos, mas Ele morreu por todos os pecadores. Aleluia. E ali na cruz do Calvário, quando Ele estava sendo crucificado, Ele
encontraria com Ele no paraíso. Se fosse aos nossos olhos humanos, nós pensaríamos, mas por quê? Né? Mas Jesus, Ele morreu por todos nós. E quando Ele morreu na cruz do Calvário, a palavra de Deus diz que o véu se rasgou de alto a baixo, nos dando acesso ao Senhor, nos dando livre acesso. Então nós podemos nos encontrar com o Senhor, nós podemos falar com Ele, nós podemos estar perto dEle. Isso não é o privilégio de alguns, isso é o privilégio de todos. E continuando aqui no contexto, Zaqueu, ele tinha baixa estatura, e quando ele chegou ali para ver Jesus, ele se deparou com um obstáculo. Se ele era baixinho, né? Se ele era pequeno, a multidão já estava ali aglomerada, porque naquela época também não tinha Covid-19, né? Eles podiam estar todos juntos. E quando Jesus passava, a multidão apertava, porque todos queriam estar perto. E Zaqueu, ele encontrou o primeiro obstáculo, porque tinha multidão. Se fosse eu ou você naquele momento, de repente nós teríamos voltado para a nossa casa. Se fôssemos eu e você, de repente nós pensaríamos assim, eu vou ficar em pé aqui para ver este homem que eu nem conheço, porque Zaqueu, ele tinha ouvido falar, mas ele não conhecia. Mas Zaqueu, ele resolveu romper com todos os obstáculos. Ele olhou e viu que ele não podia ver Jesus. Ele escolheu subir numa figueira bem alta. Ele quebrou ali os estereótipos, né? Porque um homem rico, um homem de status, como que ele vai subir numa figueira? Hoje em dia, se nós víssemos uma cena dessa, nós nos perguntaríamos e falaríamos, né? Nossa, que doido, que coisa louca. E eu penso que naquela época algumas pessoas também diziam, que louco, né, este homem subir, um homem rico, um homem que tem tanto dinheiro, né? Um homem pecador fazendo isso tudo para ver o mestre. Mas Zaqueu, ele decidiu romper os estereótipos e ele subiu naquela figueira para ver Jesus. Irmãos, a primeira pergunta que eu te faço nessa noite é: quem é você no meio da multidão? Zaqueu, ele estava ali no meio da multidão, e pela atitude dele, pelo que ele decidiu fazer, é porque o coração dele de fato estava voltado para Jesus. Ele não queria apenas ver Jesus pelo prosseguimento da história, por ele ter subido na figueira alta. Eu penso que ele já tinha um desejo ardente no coração dele de conhecer Jesus. Ele não queria apenas ver, mas ele queria conhecer Jesus. E nessa noite, se eu te perguntar quem é você no meio da multidão, o que você responderia? Você seria aquele que voltaria para casa? Está muito difícil para ver, tem muito obstáculo, está muito difícil para encontrar com Jesus, para ver Jesus, eu vou voltar para casa. Ou vocês têm escolhido romper com todos os obstáculos, romper com todas as dificuldades para que você possa ver Jesus. E ver Jesus não é apenas chegar e participar do culto, dizer eu participo do culto, não. Ver Jesus é chegar e cultuar o Senhor, é prestar a Ele o seu melhor culto. E Zaqueu, eu creio que quando ele subiu naquela árvore, o coração dele já estava tomado por um desejo de conhecer quem era esse Jesus maravilhoso. E nessa noite, o que você tem feito para se encontrar com Jesus? Eu não estou dizendo que você tem que, na linguagem literal, subir numa árvore. Não, você pode fazer outras coisas para chamar a atenção de Jesus para você. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus, quando ele chega, ele olha para cima, ele vê aquele homem, e ele diz: Zaqueu, desce depressa. E ele atende o convite do Senhor. Se fosse outro, viraria, olhar, será que ele está falando comigo mesmo? Ele tentaria disfarçar, mas a palavra do Senhor vai dizer que ele aceitou o convite do Senhor e prontamente ele desceu. E Jesus, naquele momento, diz que vai pousar na casa de Zaqueu. Ele vai à casa de Zaqueu. Irmãos, quantas vezes nós temos murmurado, quantas vezes nós temos falado assim? A gente pensa muitas vezes, poxa, aquela pessoa, ela nem é crente, ela é tão abençoada. E com a multidão foi assim, com a multidão eles estavam ali todos para ver Jesus, e de repente Jesus, ele resolve pousar na casa de um pecador. Um pecador assim como eu, como você, porque na palavra do Senhor vai garantir que não existe pecadinho, pecadão, pecado é pecado. E nós pecamos todos os dias, por isso todos os dias nós temos que nos render ao Senhor e confessar a Ele os nossos pecados. E a multidão começou a murmurar, mas pelo contexto bíblico eu vejo que Zaqueu, ele não estava preocupado com o que a multidão falava, e muito menos Jesus.
preocupado com o que eles estão falando de você por aí. Jesus não está preocupado com a sua condição, como você tem chegado aqui nessa noite, como você tem andado, como você tem vivido. Mesmo que as pessoas te apontam o dedo, mesmo que as pessoas te julgam, mesmo que as pessoas acham que você não é digno de estar na presença do Senhor, Jesus, quando Ele decide, quando você abrir o seu coração e dizer: eu quero ver Jesus, eu quero receber Jesus na minha casa, eu preciso desse Jesus, Ele vai entrar na tua casa e Ele vai tomar um café contigo, Ele vai visitar a tua casa e Ele vai dizer: hoje entrou salvação nesta casa. Aleluias, aleluias. Eu quero que você medite nessa noite quem é você no meio da multidão. O que você tem feito, o que você tem pensado, quais as suas atitudes, o que você tem buscado. Quando a gente decide ver Jesus, quando a gente decide conhecer Jesus, a gente precisa de fato ter intimidade com Ele. Intimidade com o Senhor é relacionamento. No culto de mulheres, a pastora ministrou aqui, e eu confesso, pastora, que às vezes assim, a pessoa ministra e de repente pode até pensar que a palavra não tocou ninguém, mas depois daquele dia eu tenho sentido mais vontade de orar. Não que eu não orava, mas eu tenho pensado assim: Deus, eu preciso ter mais relacionamento com o Senhor. Eu preciso ter mais intimidade com o Senhor. Porque quando nós desejamos ver Jesus, quando nós decidimos receber Jesus, nós precisamos ter um relacionamento com Ele. E relacionamento com o Senhor não é apenas vir à igreja, como já foi dito aqui várias vezes. Relacionamento com o Senhor é você falar com Ele quando você acorda. É você falar com Ele quando você estiver no seu trabalho. É você falar com Ele quando você está cuidando dos seus afazeres. Ah, mas eu trabalho no serviço que não me permite. Fale em pensamento, irmão. O Senhor está te ouvindo. É verdade. No final do ano passado, eu ia todos os dias lá para São Roque, né, que eu trabalho lá, e eu ia todos os dias sozinha. E eu chegava em casa e falava com meu esposo assim, aproximadamente 2 horas de viagem, né, uma para ir, uma para voltar, dependendo do trânsito, meia hora, 40 minutos. E eu falei com ele assim: eu tenho encontrado um tempo para falar com Deus. Porque quantas vezes eu entrava no meu carro, eu olhava e eu estava sozinha, mas de repente eu começava a conversar com o Senhor, e a presença dele ali no meu carro, a presença dele comigo, eu sentia ele bem pertinho comigo. É criar tempo, criar oportunidades para falar com o Senhor. Então nessa noite, que você, que eu, nós sejamos como Zaqueu, que haja no nosso coração um desejo autêntico de ver Jesus. Aleluia. Não um desejo de apenas ouvir falar. Eu testemunhei aqui, muitos irmãos testemunham dos feitos de Deus, mas não se conforme em viver apenas os testemunhos que os seus irmãos contam na igreja. Não se conforme em viver apenas o que você ouve falar. Muitas vezes você pode até falar para o seu colega de trabalho, para o seu colega de escola: Jesus é maravilhoso, porque lá na Bíblia eu li que Ele curou o paralítico, Ele curou o cego, Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Mas tenha intimidade com o Senhor, a ponto de que você tenha testemunho na sua vida para contar. A ponto de você dizer para uma pessoa próxima a você assim: meu Jesus é maravilhoso, porque Ele trabalhou na minha vida. Porque um dia eu decidi vê-lo, eu decidi recebê-lo, e eu aceitei o convite dEle. E hoje Ele fez maravilhas na minha vida. O Senhor me transformou. E todos os dias eu falo com Ele e eu vejo o milagre dEle acontecendo. Queira ter os seus próprios testemunhos, as suas próprias experiências para contar. Porque ali Zaqueu, ele já tinha ouvido falar dos milagres de Jesus. Mas ele experimentou o maior milagre que Jesus pode fazer na vida de um homem, que é a salvação. Ele experimentou o maior milagre. Muitas vezes as pessoas pregam que o melhor de Deus está por vir, e eu creio que está por vir sim, mas eu também acredito que o melhor Jesus já fez na cruz do Calvário. O melhor Ele fez para mim quando Ele me garantiu salvação. O melhor Ele vai fazer sim, mas a promessa dEle é que um dia Ele nos levará para o céu. E nessa noite eu te convido para você abrir o seu coração assim como fez Zaqueu. Eu acredito que Zaqueu, ele não estava ali meramente por curiosidade, como muitos naquela multidão. Eu acredito que Zaqueu estava ali no propósito mesmo de se encontrar com o Senhor, de receber o Senhor. Porque se ele estivesse por curiosidade, no primeiro obstáculo ele teria desistido. Porque é assim na nossa vida, quantas vezes nós desistimos. E muitas vezes, né, as pessoas olham a fraqueza, mas muitas vezes nós
se nós não estivermos com o nosso coração disposto a receber o Senhor, nós desanimamos. Nós vemos a multidão e nós voltamos para trás. Nós vemos a multidão e nós vamos falar, deixa para uma próxima. Mas naquele momento ele não quis esperar uma próxima. Naquele momento ele pensou, eu vou fazer o que for preciso, eu vou fazer o que eu puder fazer para ver Jesus, para receber Jesus. Irmão, eu te convido a tomar essa decisão nessa noite. Eu te convido nessa noite, você a romper com todos os obstáculos, a romper com todos os desafios. E muitas vezes os obstáculos somos nós mesmos que criamos em nossa mente. Muitas vezes nós achamos assim, eu não vou conseguir, eu não vou chegar. E muitas vezes os obstáculos nem são tão grandes quanto nós imaginamos. Mas muitas vezes nós estamos cegos espiritualmente. Muitas vezes o inimigo ele tem lançado na nossa mente, no nosso coração, que nós não vamos conseguir, que vai ser difícil. Irmão, a caminhada com Deus, ela é mesmo difícil. A palavra do Senhor está falando que nós teríamos aflições. A caminhada com o Senhor é difícil, mas ela não é impossível. É diferente, difícil de impossível. A caminhada com o Senhor é possível ter vitórias todos os dias. Na caminhada com o Senhor é possível ter bênçãos, ter testemunhos para contar todos os dias. Quando nós decidimos a tomarmos atitude, quando nós decidimos a rompermos com estereótipos, quando nós decidimos a fazer o que tiver ao nosso alcance. E muitas vezes em nossa oração fala, Senhor, eu faço o possível, o que não estiver ao meu alcance, o que for impossível para mim, que o Senhor faça. Ele vai nos abençoar, Ele vai nos direcionar, Ele vai nos mostrar caminhos, Ele vai nos mostrar direções. Eu te convido nessa noite a ser como aquele homem pecador, aquele homem cobrador de impostos, e naquela época cobrador de impostos não era bem visto, porque eles roubavam. Mas quando Jesus, ele chama Zaqueu para descer daquela árvore, quando ele decide descer daquela árvore, quando ele decide receber Jesus na sua casa, quando ele abre o coração e ele diz assim, Senhor, eu vou vender o que eu tenho, vou dar metade aos pobres, se eu roubei alguém algum dia, eu vou devolver, porque ele está arrependido dos seus pecados. Então basta que eu e você, nós nos arrependemos, irmãos. Não tem como também o Senhor fazer maravilhas nas nossas vidas se nós não confessarmos os nossos pecados, se nós não nos arrependermos dos nossos feitos. Então neste texto, dessa palavra, eu tiro lições importantes. A primeira que eu tiro é que é necessário querer ver Jesus. Aleluia. É necessário querer se encontrar com Jesus. A nossa vida não pode ser uma vida de hábitos, vamos seguir uma rotina para a obra de Deus, para a presença de Deus, para o reino de Deus, não pode ser assim. Para a presença de Deus nós temos que ter decisão, eu quero, eu preciso, está difícil, mas eu vou, está difícil, mas eu vou chegar lá, nem que eu tenha que procurar uma figueira bem alta e subir, mas eu quero ver Jesus, eu quero me encontrar com Jesus. E quando Jesus nos chama, irmãos, outra lição que eu tive, que quando Jesus chama, não importa o que o mundo fale de nós, não importa o que falam de você, não importa o que apontaram para você. Quando Jesus chama, nós devemos aceitar o convite de Jesus. Então nessa noite, aceite o convite de Jesus. Porque Ele quer trazer salvação para a minha casa, para a sua casa, para a minha família e para a sua família. Aceite o convite de Jesus. Porque quando Ele promete, irmãos, Ele vai cumprir. E se Ele está te convidando, Jesus não convida ninguém para coisa ruim. Jesus só nos convida para bênçãos, né? Muitas vezes o mundo lá fora ele vê e pensa assim, já me perguntaram isso, mas você não tem problema nenhum. Quando me perguntam isso no trabalho, às vezes eu começo a rir e eu falo assim, né? Eu uso a palavra economia, se eu contar, né? Até o burro vai sentar e estourar. Mas acontece que nós temos a certeza que o Senhor é que nos chamou. Nós temos a certeza que quando nós abrimos o nosso coração e o Senhor decide nos abençoar, não há nada que possa impedir. Glória a Deus. Então, primeiro Zaqueu, ele desejou ver Jesus. Depois ele lutou com todos os obstáculos. Porque quando nós tomamos decisão de nos aproximarmos de Jesus, o inimigo ele não fica satisfeito. Então vão levantar barreiras, vão levantar situações, vão levantar gigantes. Mas nós temos que estar cientes e dispostos a lutar contra todos os obstáculos. Porque quando nós lutamos contra todos os obstáculos, Jesus nos vê. Jesus não está
passou ali desapercebido, ele não deixou de ver Zaqueu, porque Zaqueu tinha lutado com todos os obstáculos para se encontrar com ele, para ver o nosso mestre. Então, quando nós decidimos quebrar os obstáculos, vencer os obstáculos, Jesus ele nos vê. E Jesus te vê, meu irmão. Mesmo que você ache que ninguém te vê, mesmo que muitas vezes as pessoas, né, olham para você e você pensa assim, poxa, eu não sou conhecida, eu não sou reconhecida, eu não tenho valor. Mesmo que você pense assim, mas o Senhor, Ele te vê. O Senhor, naquele dia, Ele decidiu pousar na casa de um pecador. Ele decidiu pousar na casa de um publicano. Não há pecado nenhum que o Senhor não possa perdoar. Aleluia. Na palavra do Senhor diz que Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Não há nada que você tenha feito no seu passado que possa impedir o Senhor de te abençoar. Não há nada que você tenha feito que possa impedir o Senhor de entrar na tua vida nessa noite, de entrar na tua casa nessa noite e dizer hoje entrou salvação nesta casa. Uma outra lição que eu tiro deste texto é aceitar o convite de Jesus. Muitas vezes nós falamos, né, que nós aceitamos Jesus, mas Jesus ele te escolheu antes que você estivesse no ventre da tua mãe. Jesus já tinha um propósito lindo na sua vida. Antes que você chegasse aqui nessa noite, antes que sua mãe pensasse em você existir, antes que sua mãe pensasse em te trazer ao mundo, o Senhor ele já tinha um propósito lindo. É a palavra do Senhor que nos garante isso. No livro de Jeremias fala antes que te formasse, né? Então foi antes, meu irmão. O Senhor já tinha um propósito e Ele te escolheu antes. Nós devemos simplesmente aceitar o chamado do Senhor para nossas vidas. Eu aceito Jesus todos os dias porque eu quero Ele todos os dias. Eu aceito Jesus todos os dias porque, independente das dificuldades, eu escolho andar com Ele todos os dias. Nós escolhemos andar com o Senhor todos os dias. E eu creio que você que está aqui nessa noite, você também escolhe o Senhor, porque hoje você poderia estar em tantos outros lugares, mas você está aqui porque o Senhor tem um propósito lindo na sua vida. Então, depois que nós aceitamos o convite de Jesus, assim como Zaqueu, ele experimentou a alegria de andar com Jesus. Zaqueu, ele pôde experimentar, a vida dele foi transformada, porque quando Jesus ele entra com salvação na nossa casa, nós experimentamos a alegria que é viver com Ele. É uma alegria, irmãos, é indescritível, né? É difícil de dizer para uma pessoa que não conhece, para uma pessoa que não entende o que nós sentimos, para uma pessoa que não sabe o que é a presença do Senhor. É inexplicável. É inexplicável ver um grupo de pessoas aqui numa terça-feira, talvez alguns irmãos igual eu, que eu cheguei na minha casa 10:07, tomei um banho, peguei a primeira roupa, estou aqui. Muitos fazem isso, é a correria do nosso dia a dia. Muitas pessoas não entendem, mas nós escolhemos Jesus. E quando nós escolhemos Jesus, nós atendemos o convite dele, porque Jesus ele me chamou, ele te chamou, ele escolheu a todos nós. Como foi falado aqui no último culto, você tem um valor enorme para Jesus. Você tem um valor enorme que outra pessoa jamais pagaria esse preço que Jesus pagou por você. Né? Mesmo que alguém que esteja com você, mesmo que sua esposa, o seu esposo, seus filhos, a sua mãe, ela demonstre um amor por você que parece incondicional. Mas Jesus que subiu a cruz do Calvário e verteu o sangue para que eu e você tivéssemos o direito de estar aqui, para que eu e você fôssemos livres. E nessa noite eu te convido a tentar chamar a atenção do Senhor para você. Quero chamar os irmãos aqui do louvor, o Alexandre, o Ministério de Louvor aqui para ajudar, louvar ao Senhor por este louvor. Vou te convidar a ficar de pé. E que nessa noite você faça deste louvor uma oração, que você não cante da boca para fora, mas que você cante com todo o seu coração. Que nessa noite você escolha de fato ver Jesus, você escolha de fato receber Jesus, que você escolha de fato ser amigo de Jesus, ter intimidade com Jesus. Aleluia. Aleluia. Feche os teus olhos nessa noite e cante. Glória a Deus.
Você chama a atenção do Senhor para que Ele possa entrar na tua casa. Você chama a atenção do Senhor para que Ele possa